Gente, vamos mudar de assunto também, agora trazendo outro que a gente já trouxe aqui ontem, esse assunto agora com repercussão sobre ele, envolve aquela portaria do secretário especial da Cultura, Mário Frias, né? A Rede Sustentabilidade, o partido vai ao Supremo Tribunal Federal contra o veto a passaporte de vacina em projetos da Lei Rouanet. Vamos relembrar essa história? O partido Rede Sustentabilidade pediu hoje ao Supremo que derrube aquela portaria editada por Mário Frias, que proíbe a exigência do comprovante da vacinação contra a Covid ou então o passaporte sanitário em projetos financiados pela Lei Rouanet. A rede argumenta que o texto, ao vetar a exigência do passaporte da vacina, fere a devida proteção ao direito social à saúde coletiva e individual, além de privilegiar uma visão pessoal do presidente Bolsonaro, que é contra a vacinação obrigatória, em detrimento de decisões de governadores e prefeitos que têm autonomia para instituir medidas de combate à pandemia. Além do que, não é, Kennedy, já foi estabelecido que quando há opiniões ou decretos divergentes, aquele mais rigoroso, digamos assim, é o que prevalece, não é? Esse é o entendimento. E a saúde pública está acima de qualquer direito individual em relação à pandemia. O Supremo já tem entendimento a respeito disso, e a saúde pública está acima do direito individual. Isso é mais um crime do governo Bolsonaro, é mais um capítulo do negacionismo em relação à pandemia. O secretário Mário Frias é um negacionista, é alguém que faz mal à cultura. Faz todo sentido exigir o passaporte da vacina, porque isso é uma indústria muito importante que precisa ser reativada, ela gera muito emprego. Então é o secretário jogando contra empregos que podem ser gerados na indústria da cultura, que sofreu muito com a pandemia no Brasil. Não faz sentido, me parece que essa ação da rede vai prosperar com rapidez lá no Supremo, porque é mais um episódio desse negacionismo vexaminoso, criminoso do governo Bolsonaro e dessa figura minúscula que é esse secretário da Cultura aí, Mário Frias, né? Uma figura tenebrosa para a cultura brasileira, como todo o governo Bolsonaro. Isso aí é um pesadelo que o país está vivendo. Eles não cansam de propor medidas que atrapalham o combate à pandemia. A pandemia não acabou, a gente tem ótimas notícias, como em São Paulo ontem não ter tido nenhuma morte, avançou a vacinação, isso é ótimo, mas isso aconteceu apesar do Bolsonaro. Isso aconteceu porque a CPI da pandemia descobriu coisas importantes, porque a opinião pública se mobilizou, porque a imprensa fez um contraponto, porque se dependesse deles, a gente continuaria a ter mais problemas na pandemia. É uma pena, né? Mas é a cara do governo Bolsonaro, é muito coerente com o negacionismo e a incompetência e o descaso pela vida que marca a gestão Bolsonaro. E vamos combinar que isso tudo aconteceu graças à vacinação. É importante que todo mundo se vacine, pensando na coletividade, deixar de pensar um pouco aqui no nosso próprio umbigo, pensar em todo mundo, né? E como isso foi importante a vacinação ter avançado, a cobrança que a CPI fez em relação ao governo federal para que as vacinas fossem compradas e como a população, de maneira geral, aderiu também à campanha de vacinação. A gente está vendo, principalmente aí na Europa, né? Como os casos estão voltando, a chamada pandemia dos não vacinados, como isso tem impactado bastante e preocupado também outros países.